O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus. Disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu em juízo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, seja o vosso sim um sim, e o vosso não um não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Então vamos fazer uma reflexão sobre essas leituras de hoje, deste sexto domingo do tempo comum, que vem trazendo para nós uma questão que às vezes a gente tem grande dificuldade, né? Quanto aos mandamentos, quanto à lei. E a gente vê aqui algumas comparações interessantes entre a força da lei, dos homens, a lei escrita, e também a lei de Deus escrita, com referência à ação de Deus dentro dessa lei pelo amor. A lei muitas vezes é uma imposição, né? Se você fez isso, aquilo por consequência, não é assim? Vamos pegar a lei de trânsito. Você excedeu a velocidade, multa. Pontos na carteira, não é assim? A lei é implacável. Mas veja a diferença da lei, da suavidade da lei de Deus. Na primeira leitura, logo no primeiro parágrafo, diz assim: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Deus não impõe, Deus não obriga, Deus propõe, Deus sugere. Se quiseres acolher e viver os mandamentos, o que vai acontecer? Eles te guardarão. Olha a diferença da lei. Eu citei como exemplo o excesso de velocidade, o estacionamento proibido, a punição imediata, né? Uma multa, uma penalidade. Assim como tudo na vida, toda escolha, toda decisão nossa tem por consequência alguma coisa, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua escolha, da minha escolha. Obviamente, se eu escolho coisas boas, se eu escolho fazer o bem, se eu escolho viver com respeito e com amor, a tendência é que isso me favoreça e me... Mas se eu decidir escolher o caminho errado, fazer as coisas erradas, a consequência também virá.
Então percebe como que é diferente a ação de Deus. No Evangelho nós vamos ouvir assim, né? Deus não veio abolir as leis, mas veio fazê-las perfeitas. Porque não basta seguir a lei ao pé da letra. É preciso levar em consideração as situações. Então achei muito interessante essa proposta de Deus. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Depois ele vai dizer assim, que ele coloca diante de nós o bem e o mal, não é assim? O certo e o errado, o justo e o injusto. Nós é que decidimos, nós é que fazemos as escolhas a todo tempo, em qualquer situação, nós fazemos as escolhas. Infelizmente, muitas vezes fazemos escolhas erradas, né? E às vezes pagamos caro por essas escolhas. Então é importante a gente conhecer a lei e o mandamento de Deus, conhecer a palavra de Deus, que ela nos ajuda sempre a fazer as escolhas corretas, as escolhas mais justas, as escolhas mais coerentes com o plano de Deus, com o projeto de Deus. Porque se a gente levar pela questão, pelo lado humano, a gente quer o quê? Sempre levar vantagem, não é assim? O ser humano sempre quer levar vantagem. Ah, quanto que eu vou ganhar nisso aqui? Isso aqui vai me render? O que isso aqui vai me valer? Eu sempre, no meu egoísmo, né? Eu sempre procuro alguma coisa que vai me beneficiar. E é muito interessante, vou voltar na questão do trânsito, porque é uma coisa muito recorrente. Quando a gente fala com alguém, puxa, não, eu levei uma multa ali, às vezes a pessoa diz, bem feito, por que você fez isso? Não é assim? Às vezes a pessoa tem uma predisposição em nos julgar. Você errou, agora paga. Aí a gente acha bonito, né, o outro pagar. Mas veja como é diferente quando é comigo. Quando sou eu que infrinjo a lei e tenho que pagar, nossa, mas essa lei é muito dura, essa lei é severa, essa lei é injusta, não é assim? No nosso egoísmo. Se a lei me penaliza, ela é ruim. Mas se penaliza os outros, é a lei. Naquele tempo também não era diferente, não. Não tem comparativo melhor para essa questão da lei do que a gente recordar a mulher que foi apanhada em adultério, lembra? O que dizia a lei? Deve ser apedrejada até a morte, está escrito na lei. E o povo logo juntou, né, os machistas principalmente, levou a mulher, pôs lá no meio, falou, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que a gente tem que apedrejar até a morte, e todo mundo com a mão já preparada, né, com a pedrinha na mão, para cumprir a lei. Mas nós vimos nessa leitura de hoje que fala muito de sabedoria, e veja o que a sabedoria faz, a sabedoria que vem do alto. Jesus, diante daquela situação, ele conhecendo a lei, sabendo que a lei mandava apedrejar até a morte, mas a sabedoria divina faz com que a pessoa vá além, faz que a pessoa tenha uma nova visão, uma visão diferente. E o que Jesus faz? Quem não tiver pecado, pode começar a apedrejar, estou aqui te esperando. Quem apedrejou? Ninguém, né? Glória a Deus. E essa leitura falava que, a começar dos mais velhos, foram saindo de fininho, a começar dos mais velhos, até os mais jovens. Então quer dizer que Jesus agiu contra a lei? Não. Não falou que estava errado. Ele apenas propôs para as pessoas que se julgavam donas da lei, donos da verdade, falar, então agora eu quero ver. É assim que Deus age.
Deus age com uma sabedoria divina. Muitas vezes a gente age, né, com a sabedoria humana. Eu li, está escrito, então é isso. Mas será que fica só nisso? Será que não tem algo a mais? É o que Jesus sempre quer nos mostrar, que a gente precisa ter uma visão mais ampla, que a gente precisa enxergar mais além. Mas muitas vezes a gente não quer, a gente não é capaz. Então ele deixa claro da importância da sabedoria, não a sabedoria dos homens, não a sabedoria da lei, que a lei é importante, né, gente? Imagina o nosso país, se não tivesse lei. Tendo lei, já é uma tristeza, né? Já não se respeita. Tendo justiça, não funciona. Agora imagina se não tivesse, que caos que seria. Então a lei é importante, é por isso que Jesus fala que ele não veio também abolir a lei, mas ele veio cumpri-la com perfeição, com sabedoria. Passando para a segunda leitura, que vai enfatizar muito a questão da sabedoria. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria desse homem. A sabedoria de Deus. Ela não é dada para qualquer um. Porque Deus conhece o coração humano, Ele sabe o que o ser humano pode fazer quando ele se enxerga dono da razão e dono da verdade. É o perigo. Quando eu acho que eu sou dono da razão e da verdade, é um perigo, né? Eu acho que eu sou Deus. Então o perigo está aí. Então é preciso buscar a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria equilibrada, essa sabedoria justa, essa sabedoria que nos leva a agir com amor e com perfeição e com equilíbrio. Não simplesmente utilizar a sabedoria para julgar e condenar e criticar. Então nós somos chamados hoje a pedir a Deus, na ação do Espírito Santo, que Ele nos conceda a sabedoria. Não a sabedoria dos homens e do mundo, mas a sabedoria de Deus. E essa sabedoria Deus revela a quem Ele quer. Não basta só querer, né? Não basta só querer. Mas como está escrito, o que Deus preparou para nós que o amam, é algo que os olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram. Olha que a gente não é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para nós. O plano de Deus, né? A gente às vezes fala assim, nossa, eu quero ir para o céu, que lá no céu é uma maravilha. Mas quem é que já foi no céu para falar como é que era? A gente crê que é uma maravilha, porque Jesus foi, voltou e afirmou que lá é o paraíso, lá é o céu, lá é o lugar onde não há choro nem ranger de dentes, não há problema, não há tristeza, não há miséria, não há fome, não há corrupção. Mas quem de nós é capaz de imaginar o céu? Como é que é isso? Não cabe aqui na nossa mente. Está muito além da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa imaginação. Jesus mesmo fala, né? O Deus que preparou para os que o amam é algo que olhos jamais viram, nem ouvidos jamais escutaram. É algo completamente surpreendente. Que queira a Deus que um dia a gente chegue lá e conheça essa maravilha. Mas até então, a gente só espera que seja realmente maravilhoso, eu creio que seja. Mas somos incapazes de avaliar, de dizer, é assim. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito Santo,
a ação de Deus na nossa vida, a relação, a comunicação de Deus conosco, é através do Espírito Santo. E olha que a nossa igreja fala tão pouco do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ponto. Será que é só isso? Toda a ação de Deus, desde o princípio, ela se dá através do Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. Nós conhecemos o Deus humano a partir de Jesus Cristo, quando o Verbo se encarna na carne humana de Jesus Cristo. Então nós conhecemos o Deus humano, mas até então conhecíamos apenas o Deus Espírito, que Jesus mesmo fala que ninguém viu, só quem veio de lá viu e conhece. Então a proposta para nós hoje é buscarmos essa sabedoria verdadeira que vem de Deus, é clamarmos ao Espírito Santo que Ele nos dê essa sabedoria, que Ele nos fortaleça, que Ele nos faça enxergar e viver de tal forma que a gente não crucifique ninguém, como fizeram com Jesus, porque usaram da sabedoria humana, dos meios humanos, porque não suportaram a verdade, a justiça e a sabedoria divina. Por isso Jesus terminou aqui a vida humana dessa forma, porque não foram capazes de aceitar a sabedoria que vem do alto. Fizeram valer a sabedoria humana, que muitas vezes destrói e mata. Nós corremos esse risco também, né? Da nossa certeza, da nossa convicção, da nossa autossuficiência, de achar que a gente é o dono da verdade e que é isso, pronto e acabou. Mas não, é preciso buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria deste Deus que ama e que nos acolhe e que nos perdoa e continua insistindo nessa mesma linha desde sempre. Evangelho de Mateus, Jesus fala novamente para a gente tomar cuidado com a nossa justiça. Lembro novamente a mulher adúltera. Queriam fazer justiça, apedrejando ela até a morte. Está na lei, é justo. Olha o perigo da justiça humana. E olha a justiça de Deus como é diferente. Ele mostra o outro lado. Deus não quer condenar. Deus não quer julgar e condenar. Jesus veio ao mundo para salvar. E está na lei, né? Quem matar será condenado. Está valendo a lei. Quem separar e se unir a outra mulher, comete adultério, está na lei. É a lei. Mas e Deus? Aonde entra? Que parte da lei Deus entra e Deus pode às vezes modificar tantas situações? Somente com a sabedoria divina. Certamente nós sabemos da importância da lei, que ela tem que ser levada em consideração, mas temos que tomar o cuidado para não acharmos que somos donos da lei e aplicá-la tal como ela é. Precisamos enxergar com a sabedoria de Deus, com o olhar de Deus, para que Deus possa nos fazer conhecer a nós mesmos e aos outros, fazer-nos entender que cada pessoa tem seus limites, tem sua capacidade de compreender, que tem os seus limites de suportar. Todo mundo é igual?
Diante de cada situação, cada pessoa, às vezes de uma única situação, cada pessoa age de uma forma diferente. Quer ver uma situação que causa muito impacto? A morte. Quando alguém morre, alguém que a gente gosta, às vezes cada pessoa da família reage de um jeito. Umas se desesperam, outras choram, outros se silenciam. Cada um tem um comportamento, porque cada um é diferente. Cada um se vê numa situação diferente e tem uma ação diferente. Ninguém age igualzinho, ninguém pensa igual, ninguém sente igual, né? Uma coisa que me faz sofrer muito, talvez para o outro seja um pequeno sofrimento, ou talvez ele nem sofra, mas para mim é uma dor profunda. Isso revela a limitação e a capacidade de cada um de enxergar, de perceber, de agir, de falar. Cada um tem o seu jeito. E a gente não adianta a gente querer consertar todo mundo, não, e achar que todo mundo tem que ser igual eu. Ah, mas para mim a situação é assim. Parabéns. Mas não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual eu. Não quer dizer que todo mundo tem que reagir da mesma forma que eu. Cada um é cada um. E Deus sabe disso. É por isso que Ele não impõe as coisas. Deus não impõe, Deus não é ditador. Mas Ele propõe, Ele sugere. E Ele mostra também consequências de cada ação. A Bíblia é um livro espetacular, que nos ensina a viver. Porque Deus vai mostrando ali os erros e os acertos e as consequências. Lembra da primeira frase da primeira leitura? Se quiseres observar, se quiseres conhecer e viver os mandamentos, você será guardado. Ou seja, se você busca conhecer a Deus e viver segundo a vontade de Deus, Deus vai te proteger, Deus vai cuidar de você. Mas Ele não te obriga. Você pode escolher viver sem Deus, que Deus já morreu, esse aqui já morreu, não existe mais. Eu cuido da minha vida, eu sei da minha vida, eu decido, eu escolho, tudo bem. Só que tem consequências. E às vezes as consequências podem não nos agradar. Porque às vezes as consequências são sérias, são sofridas. Às vezes vai marcar o resto da vida. Quantas escolhas a gente faz que daqui 50 anos a gente vai lembrar, puxa, se eu tivesse refletido melhor, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais agiria daquela forma. Eu jamais faria aquela coisa. Que pena que agora é tarde, né? Eu já fiz e vou ter por consequência a consequência própria daquela atitude. Então Deus nos chama a fazer essa experiência dos mandamentos, que não é uma ordem, não é um Deus ditador, mas precisa de disciplina. As leis de Deus é para disciplinar o coração humano, é para nos fazer pensar que não somos donos da verdade, que não somos donos da lei, que não somos nós que decidimos, mas permitir que Deus participe da nossa vida, que Ele nos oriente, que Ele nos ajude, que Ele nos ilumine, que Ele nos dê conhecimento, para que a gente possa de fato viver de tal modo, agradar a Deus e a respeitar os outros. Porque, como eu disse, ninguém é igual, ninguém pensa igual. Ainda bem, né? Porque também a vida seria um tanto quanto sem graça, né? Se todo mundo fosse igualzinho, se todo mundo pensasse da mesma forma, que sentido teria a vida humana, né? Viver é um desafio. Viver na diversidade do mundo e das pessoas é um desafio para aprender que eu preciso saber lidar com todas as pessoas, independente do que elas são, do que elas pensam, mas que eu tenho que respeitar e que eu tenho que fazer um esforço para amar aquela pessoa.
porque é um mandamento de Deus, que não é uma ordem, mas é uma proposta. Ame e será amado, porque está diante de você o bem e o mal, o justo e o injusto, é você que escolhe. Faça escolhas certas, faça escolhas coerentes com a sua fé, faça escolhas coerentes com aquilo que Deus ensina. Então, você não tem com o que se preocupar. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em